E eu me pergunto, data vênia, as suas falas, deputado Tiago Simon, onde o senhor estava, Vossa Excelência estava, quando Michel Temer foi preso. Se nós formos comparar a quantidade de políticos caçados por corrupção do PT e do MDB, o MDB deve ter 2 vezes mais. Então, se a gente vai generalizar, dizer que o partido... E eu volto a lembrar que esse escândalo do INSS, de fato, começou com o governo Bolsonaro. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, 2020, 2021, 2022, aí entrou o governo Lula, começou a investigação e as pessoas foram presas. É o que acontece quando a Polícia Federal tem autonomia, coisa que o Bolsonaro tirou. Ou a gente já se esqueceu que o Bolsonaro disse que, se fossem investigar os filhos dele, ele ia trocar o chefe da Polícia Federal, e foi esse motivo pelo qual o Sérgio Moro saiu lá do Ministério da Justiça. Eu me lembro bem. Então, querer dizer que... E outra, dizer que estamos numa crise econômica terrível. O Brasil tem a menor desigualdade desde 2012. O mercado previu agora um aumento do PIB e uma redução da inflação. Então, quer dizer, a gente pode falar o que quiser. Eu geralmente não comento falas de deputados, eu respeito o espaço, mas tem coisas que a gente tem que demarcar. Mas o meu objetivo aqui é falar sobre a passagem do nosso Papa Francisco e a mensagem que ele trouxe. Gostei muito aqui o que o deputado Marcos Vinícius falou, que o Papa Francisco não era de esquerda e que a esquerda queria se apropriar do Papa Francisco. E eu tenho acordo, o Papa Francisco de fato não tem uma militância político-partidária, ideológica, e de fato ele era o líder máximo de uma instituição tão importante como a Igreja Católica. Mas quem polarizou nesse sentido de que o Papa seria comunista, etc. e tal, foi a extrema-direita fascista. Inclusive uma vereadora do mesmo partido do deputado Marcos Vinícius, do PP, que disse o seguinte, que a morte do Papa era uma limpeza espiritual e que ela esperava que o próximo Papa não tivesse o rabo preso com a esquerda. Quem falou isso foi uma representante da extrema-direita fascista. E aí ele estava dizendo que nós estávamos tentando nos apropriar do Papa Francisco, que é uma grande liderança espiritual e de fato fez um grande trabalho em prol da fé cristã. Eu que venho de uma família de um lado protestante e por outro lado católica, apostólica, romana, acredito que esse Papa tenha feito um trabalho excepcional de humanidade, de inclusão. E foi falado aqui também sobre o movimento dos legendários, mais uma vez. Eu já não quero mais falar sobre esse assunto, mas estão tentando levar para um lado que para mim é equivocado, dizendo que é um movimento religioso. E aí eu vou ler aqui a fala do pastor Ricardo Meiler, eu acho que é esse o nome. O Legendários não está falando de religião nenhuma, é uma das lideranças do movimento. E se as pessoas acreditam que não existem problemas sobre esses pontos que foram levantados aqui, e eu lembro que nós tivemos 10 feminicídios em 4 dias no estado do Rio Grande do Sul, e no meu entendimento os feminicídios têm ligação direta com discurso misógino, com discurso ultramasculinista, com discursos que colocam a mulher numa situação subalterna ao homem e que não tem nenhum vínculo com o discurso religioso, no meu entendimento. Não é um discurso religioso, mas eu vou ler aqui uma leitura que uma das lideranças do movimento faz. E aí eu digo por que me incomoda esse movimento. E é o Natanael, é um grande líder do movimento, que diz o seguinte: quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos fala que quem edifica a casa é a mulher, mas o responsável por governar a casa é o homem. A nossa sociedade tem visto famílias aos milhares sendo destruídas, não porque muitas vezes falte uma mulher para edificar, mas porque falta um homem para governar. Honestamente, no século XXI, nós acreditarmos que é necessário que uma casa, e eu digo que isso para mim não é uma leitura religiosa nem cristã, é uma leitura totalmente deturpada de algo que não faz o mínimo sentido no século XXI e que explica muitas vezes a violência doméstica e que explica muitas vezes, através de deturpações de falas desconexas, que a mulher tem que ser subalterna ao homem e vítima de violência quando ela não quer se submeter. Eu sou filho de uma mãe que se separou do meu pai, do marido, e ela que coordenava a casa, e ela que era governante do lar. Ler isso aqui me ofende pessoalmente e explica muitas vezes a violência que nós estamos vendo de pessoas que deturpam conceitos cristãos, deturpam a palavra de Cristo para o seu bel prazer. Isso não pode acontecer, porque a religião é profunda, a religião é importante, o cristianismo é uma fonte de sabedoria, uma fonte de fé e uma fonte que muda vidas. Muito obrigado.